Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. Desse modo, entendendo, está em síntese, explicado a mensagem da cruz como está anunciado em 1 Coríntios 1, 18. Capítulo 18, Identidade da serpente erguida no deserto. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal são retratos de coisas que têm vários sentidos. Desse modo, então, sabendo da dúvida que à medida invade a mente e coração do leitor, vamos retomar os acontecimentos do passado, no sentido de buscar a prova do dito, em Gênesis 2, 9, radiografando a identidade da árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, no sentido de arrancar dessas duas árvores, todo o conhecimento adicional que o povo de Deus precisa saber agora, no sentido de alcançar o reino de Deus, anunciado pelo Mestre em João 3. Veremos então o conteúdo bíblico. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 9. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2, 17. Observem, do mesmo modo como Deus estava presente no evento acontecido em relação à serpente erguida no deserto, também estava com o pé em Gênesis 2 em um mesmo momento. Vejam bem, pois temos aqui duas árvores com definidos propósitos distintos, o que o leitor precisa aprender separá-los, haja vista, que se tratam de duas árvores genealógicas, sendo que uma foi criada para nos levar à vida, e outra que por consequência do acidente ocorrido no jardim de Deus, nos leva à morte. Sobre essas duas passagens bíblicas, analisando então a frase em que consiste a árvore da vida, embora fazendo parte do projeto inicial de Deus, devemos entender que se trata de uma árvore genealógica, que até então, andou, ou seja, gerou um corpo humano, somente através do organismo humano possuído pela Virgem Maria, mãe do Mestre Jesus, justamente, porque sempre esteve parada por conta do acidente ocorrido no jardim preparado pelo Criador, pois até o momento, nenhuma carne tem como provar uma suposta experiência de ter nascido na figura material de um fruto da árvore da vida, exceto o Mestre Jesus, que já convertido no segundo Adão, é reconhecido pelo Senhor Jesus Cristo que de fato superou a morte no processo de cruz. Entretanto, observando o contexto, notaremos que entre árvore e vida, só existe uma combinação que é genealogia, que por vezes significa o seguinte: a exposição cronológica em forma de diagrama da filiação de um indivíduo ou da origem e ramificação de uma família. B. Estudo que tem por objetivo estabelecer a origem de um indivíduo ou de uma família. O que nos faz subentender, obviamente, que Deus está a nos falar de uma árvore genealógica de uma família que brevemente virá no sentido de formar a nova humanidade em Cristo. Porém, em tal narrativa bíblica, além de constar duas árvores, consta também a palavra conhecimento com sentidos múltiplos. Investigando um dos seus sentidos, veremos o seguinte. Quanto ao conhecimento, palavra colocada em tal contexto, o Espírito de Deus nos revela que não se trata de um saber a exemplo de uma matemática que o homem no seu início de vida terá que aprender para saber o resultado da soma de 1 mais 2, que obviamente teremos 3, tampouco de um conhecimento erudito, histórico ou geográfico, mas sim, de uma aritmética que somando 1 mais 1 não teremos 2, mas sim, 3. Em outras palavras, o entendimento até fica mais rico quando falamos o seguinte: da mistura de 2, teremos 3. Ou seja, se trata no presente caso, de um conhecimento que o homem aprendeu ao conhecer a mulher como sua esposa através de relação conjugal, por exemplo. Haja vista que através de uma relação sexual existiu e sempre existirá uma fusão, mistura de 2 cujo propósito é fundir um terceiro. Desse modo, entendendo, associando a palavra conhecimento ao contexto, veremos que Deus nos recomenda o seguinte: conheçam como produzir um ato, que através de 2, a efeito se fundirá um terceiro, o que nada mais é do que é a teologia da prosperidade, pura e verdadeira, tal como a Escritura nos diz: sejam férteis e multipliquem-se. Gênesis 1:28, o que muitos confundem pensando que é acúmulo de poderes materiais concentrados sobre a terra.
Além disso, sobre a árvore da vida, levando em consideração o anunciado em Gênesis 1:28, veremos que Deus, ao abençoar Eva e Adão com a teologia da multiplicação, disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. O que nos faz subentender que o projeto principal de Deus contava e segue contando, como assim consta em Apocalipse 2:7, Apocalipse 22:2 e Apocalipse 22:14, com uma árvore genealógica tendo como raiz somente o trigo puro sem mescla, o que foi e segue considerada como a boa semente semeada conforme o anunciado em Mateus 13:24, então capacitada a gerar uma sociedade pura e consagrada ao próprio Criador. Com mais detalhes no capítulo 19. A boa nova está aqui, conferem. Por favor, sejam missionários. Me segue aqui nas minhas redes sociais, comentem e compartilhem meus conteúdos com seus parentes e amigos. João Batista, São Paulo, Brasil, 20 de junho de 2024.